quando descobre, e as coisas que a gente acha que está faltando descobrir. Então o governo pede para não descobrir, para não ir a fundo. Eu acho que, concordo aqui com o Garotinho, elogiando o trabalho da Polícia Federal, mas faltou aí uma explicação em dizer que as gravações telefônicas é o básico histórico do trabalho da Polícia Federal que a gente escuta a vida inteira. Então eu acho que faltou isso, e falhar todo mundo falha. Obrigado, deputado. Na sequência, o deputado Carlos Sampaio e, em seguida, o deputado Paulo Teixeira. Senhor presidente, cumprimentando a mesa, dizer a Vossa Excelência, particularmente ao ministro José Eduardo Cardoso, ele não gosta que eu lembre disso com uma certa frequência, mas foi meu professor de Direito Administrativo e tenho muito orgulho de ter sido seu aluno. Isso não revela a sua idade. Exatamente. Mas, ministro, eu vou me ater a uma questão meramente técnica por tudo o que aqui ouvi. Veja, a investigação foi levada a cabo pelo delegado federal de São Paulo, portanto, não pelo superintendente ou pelo diretor-geral que aqui estão. Portanto, eventual crítica no modus operandi é uma crítica construtiva e que, longe de qualquer pré-julgamento, acho que nós que somos da família forense como um todo, temos que ter esse cuidado de não pré-julgar, não achincalhar quem quer que seja, porque é um direito que a pessoa tem de ver resguardada a sua integridade moral até que venha uma condenação efetiva sobre o seu proceder. Mas veja, o que diz o tipo penal, formação de quadrilha ou bando? Associarem-se mais de 3 pessoas para o fim de cometer crimes. O que nós temos de concreto? Uma participação efetiva, eu diria até de ordem política, apesar de não estar no escopo da atividade da senhora Rosemary, ela tinha força para indicar pessoas para a agência. E essas pessoas, que eu diria que são os braços operacionais da organização criminosa, foram referendadas por ela, número 1. Em segundo lugar, essas pessoas pagavam propina a ela, número 2. E número 3, essas pessoas chegaram a trocar e-mails dizendo: não vamos mais colocá-la a par de tudo, porque ela pede muito. A pergunta que eu me faço, e acho que Vossas Excelências poderiam também se fazer, é a seguinte: ela imaginava que recebia esse dinheiro deles a que título? Que não objeto de crime. Obviamente que ela não imaginava que essa quantia que ela recebia era fruto do salário deles dividido para com a pessoa dela. Ela tinha plena ciência de que crimes estavam sendo praticados por agentes políticos que ocupavam cargos no governo indicados por ela. Me parece que ela está numa posição, inclusive, superior dentro da formação dessa quadrilha. Se ela não tinha o domínio do fato, ela tinha ciência plena do que ali se passava, tanto que cobrava mensalmente e recebia esses valores. Eu não consigo imaginar, ministro, como é que ela possa... Veja, de fato eu não tenho os autos, nós temos que analisar com os autos em mãos, mas tudo está a indicar, ela, como secretária da Presidência da República, não tem no escopo das suas atividades indicar quem quer que seja. Ela indica. A pessoa rejeitada por um ou outro motivo é renomeada pelo Senado numa nova convocação com uma articulação da base aliada. Essas pessoas que foram indicadas por ela integram a quadrilha e se reportam a ela com valores mensais, semanais, semestrais de dinheiro. A que título ela recebia este dinheiro destes que foram por ela indicados ou apadrinhados? Não é possível que ela não tivesse ciência plena. Eu sou promotor de justiça há 27 anos. Eu não consigo imaginar uma investigação deste porte aonde o titular da investigação, que não é o promotor, é o delegado lá de São Paulo, aqui muitas vezes se reportou, ministro, a tese de que, olha, o Ministério Público tinha ciência de tudo, como se ele estivesse participando da investigação. Só se foi um fato atípico. Como regra, o Ministério Público concorda com a dilação de prazos da investigação que está sendo feita no inquérito policial e, ao final, quando recebe o relatório da autoridade policial, aí sim, ele vai analisar toda a prova produzida nessa fase inquisitorial. O Ministério Público não participa do dia a dia da investigação. Longe disso. Dizer que o Ministério Público tinha ciência de tudo, se ele achasse que tinha algum erro, ele poderia ter opinado na hora. O Ministério Público tem milhares de inquéritos para denunciar.
Se ele realmente for fazer essa fiscalização a cada pedido de prazo de uma investigação criminal, para ver se ele poderia interceder, ampliando essa investigação, é exigir-se demais. Aliás, como regra, a autoridade policial não quer a participação do MP, como regra. Então, me parece estranho dizer que o MP concordou com tudo, como se o MP comandasse a investigação. O comando não é do MP, o comando é da Polícia Federal. O MP se manifesta e tem ciência, mas ele se manifesta com conteúdo de mérito só ao final, quando recebe o inquérito. Então, as análises que faço são nesse sentido. Me parece que, por mais que forcemos a barra no sentido de tentar dizer que a tipificação não era bem essa, que elementos técnicos, Rosemary atua efetivamente com, digamos, liberdade política na indicação dos braços operacionais da quadrilha. Recebe valores por mês destes que foram por ela indicados. E ela não faz parte desta quadrilha? Não houve como tipificá-la nesta quadrilha? Salvo o melhor juízo, a tipificação caberia sem que houvesse qualquer forçação de natureza técnica. Uma análise lógica dos fatos não nos permite dizer que ela não fazia parte dessa quadrilha ou desse bando. Muito pelo contrário. Por fim, confesso que no início, quando recebemos uma série de informações pela imprensa, tudo dizia que podia ter um envolvimento do ex-presidente Lula. Eu quero afirmar com todas as letras, eu tenho absoluta convicção, neste momento, me dou o direito até de errar e voltar atrás, mas nesse momento, absoluta certeza que o presidente Lula não tem absolutamente nada a ver com a quadrilha e com as ações criminosas. Eu tenho clareza para mim, me dou o direito depois de me arrepender dessa afirmação, mas hoje, o meu dever de consciência é dizer isso, zero. Evidentemente que é zero. E se usaram o nome dele? Infelizmente, acontece. Diferentemente do que apregou alguns e defendem depois de forma diversa, o governador Marconi Perillo foi referido pela quadrilha criminosa diversas vezes. Nunca se envolveu com ela. Nem por isso o relator deixou de tipificá-lo em 7 crimes, como se o Carlinhos Cachoeira fosse. Eu acho que esse cuidado nós temos que ter. Eu não vou cometer essa atrocidade de fazer um pré-julgamento dessa natureza, jamais. Mas que ela tinha todos os ingredientes para estar inclusa no rol de alguém que praticou o crime de quadrilha ou bando, eu estou convencido disso e gostaria de ouvi-los, as autoridades policiais e também o ministro. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Carlos Sampaio. Com a palavra, o deputado Paulo Teixeira. Inicialmente, quero cumprimentar o ministro da Justiça, ministro José Eduardo Martins Cardoso, cumprimentar também os delegados aqui presentes, doutor Leandro Daiello e doutor Roberto Troncon, e os senhores e senhoras parlamentares aqui presentes. Inicialmente, eu queria aqui, ministro, falar sobre o tema da violência. E me parece que um dos aspectos